Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, a sua família. E nesta manhã queremos convidar a todos para adorar a Deus conosco, para buscar a sua instrução para as nossas vidas e a sua bênção. Nesta manhã queremos também rogar a Deus que Ele sustente a vida de cada um de nós e nos dê, não apenas hoje, mas durante todo este mês, a bênção de podermos servi-lo, adorá-lo e de sermos edificados por Ele. Então, reúna a sua família nesse momento, convide a todos. Se você puder também, compartilhe o link da nossa escola dominical para que outras pessoas possam também acompanhar. E juntos vamos bendizer o nome do Senhor e buscar sua santa presença. Iniciando mais um mês, com a graça de Deus, ainda online. E se Deus nos permitir, já na próxima semana, poderemos estar juntos. Ao longo dessa semana vem novidades por aí. Se Deus nos permitir, no Dia das Mães, nós poderemos cultuar e celebrar a Deus juntos, guardando ainda todos os protocolos de segurança, mas no presencial. Orem por isso. Mas hoje ainda continuamos aqui, online, e vamos adorar a Deus e servir assim ao Senhor, da maneira como Ele tem nos concedido que façamos. Portanto, quero convidá-los nesse momento. Nós vamos iniciar este mês de maio, que é chamado mês da família, estudando pela santa providência de Deus, o capítulo da Confissão de Fé, de número 24, que é exatamente o capítulo que trata do matrimônio e do divórcio. Mas eu acredito que, pela providência de Deus, este capítulo casou perfeitamente com o mês, que é o mês da família. E nesse mês, então, poderemos falar bastante sobre o casamento, sobre a família, e isso é bênção de Deus. E então, iniciando já este momento de estudo, deste mês especial, nós vamos ler sobre este assunto, e quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, nós faremos a leitura do texto do versículo 1 até o versículo de número 12. Mateus 19, de verso 1 até o versículo de número 12. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a eles alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos parar aqui, depois nós continuamos a leitura com esta ordem bendita do Senhor. Oremos a Ele nesse momento, iniciando este culto a Deus. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Deus, bendito seja em todos os lugares o nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, pela Tua obra grandiosa em nosso favor, ó Deus, pois nos criastes, pois nos ensinastes, pois nos recuperastes, ó Deus, da nossa perdição e nos salvastes por meio do Teu Filho Jesus, e o Teu Espírito aplicou isso em nosso coração e nos fez saber de todas estas verdades benditas do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos destes instrução a respeito da nossa vida e a respeito, ó Deus, dos nossos relacionamentos, dos nossos empreendimentos humanos. E por isso também, ó Deus, Te louvamos e Te bendizemos nesta manhã, porque sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, o que agrada ao Senhor e o que traz alegria também para o nosso coração. Portanto, nesta manhã, ó Deus, humildemente buscamos a Tua presença, em louvor, em adoração, em sincero reconhecimento, ó Deus, de que somos falhos e precisamos sempre da Tua misericórdia, do Teu perdão. E diante do Senhor, ó Deus, carentes de sermos instruídos e de sermos abençoados pelo Senhor.
enchendo-nos, ó Deus, com o Teu Espírito, iluminando-nos para compreender a Tua palavra e dando-nos, ó Deus, sempre a disposição, o querer, a vontade e a capacidade de realizar a adoração ao Senhor e dar, ó Deus, o bom testemunho a respeito do Senhor e da fé que temos em Ti. Por isso, nesta manhã, ó Deus, como aqueles que buscam refúgio e que buscam, ó Deus, encorajamento e força na casa do Pai, nos achegamos, ó Deus, diante do Senhor, de nossas casas, aqui do templo e de todos e quaisquer lugar, ó Deus, onde o Teu povo nesse momento se reúne e acompanha o estudo e o louvor ao Senhor. Nós nos achegamos, ó Deus, espiritualmente a Ti, como filhos que se chegam aos pais, pedindo a Deus do Senhor, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Fala ao nosso coração, ó Deus, e anima-nos, ó Pai, vivifica a nossa alma e encoraja-nos, ó Pai, a fazer sempre a Tua vontade. Recebe, portanto, ó Deus, pelo intermédio do Teu Filho Jesus e do Teu Santo Espírito, recebe nossa adoração, nossa gratidão e louvor, e nos abençoe falando conosco. É a nossa oração nesta manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos e hinos nesta manhã. Quero convidar você a nos acompanhar nesta hora, adorando o nosso santo e bendito Senhor. Pessoal, nós vamos cantar de novo a última estrofe e o refrão. Parece que não estava saindo a voz de vocês lá, o pessoal de casa, ou estava muito baixo. Então já recebi aqui o feedback, e esse hino ficou tão bacana nessa versão, eu acho que vale a pena a gente cantar de novo para sair chique, né? Porque o Senhor merece todo louvor, toda adoração, e tudo que é feito com alegria, com dedicação e bem feito, tem que ser repetido muitas vezes. Se quiser cantar inteiro de novo, nós estamos aqui, amanhã é nossa. Cantemos inteiro de novo, bem bonitinho. Vamos lá? Rafa, solta a voz do pessoal aí para todo mundo ouvir em casa e poder acompanhar.
É o hino 93 do Inário Novo Cântico, gente. Para vocês acompanharem em casa aí também tá fácil. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Que ele então virá. Ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, contemplar
Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo por esta certeza que nós temos, esta certeza bendita de que o Senhor nos socorre, nos salva, nos sustenta em todas as circunstâncias, em todos os aspectos da nossa vida. Ó Deus bendito, nós te somos gratos, ó Deus, porque sabemos que sempre poderemos, ó Deus, contar com o socorro do Senhor, pois Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. E, ó Deus, mediante a obra do Teu Filho, temos firmeza na fé, porque, ó Deus, o Teu Espírito aplica em nós o que o Teu Filho fez. E o Teu Espírito, ó Deus, faz o nosso coração receber esta fé salvadora e bendita, de que o Senhor nos salvou na cruz do Calvário, e o Senhor continua, ó Deus, nos salvando em cada uma das nossas circunstâncias, tempestades da vida, os dilemas, os problemas da vida, da família, de cada um dos Teus filhos, ó Deus. O Senhor do Teu trono de graça se inclina para ver o que se passa, ó Deus, no meio do Teu povo. O Teu Filho nos acompanha, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Teu Espírito nos assiste, porque habita em nosso coração. E por isso, ó Deus, nós Te somos gratos, ó Pai, porque não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, ó Deus, diante desta enfermidade que assola o mundo, ó Deus. E a nossa esperança, definitivamente, ela está no Senhor. Por isso, ó Deus, nessa hora também nos lembramos, ó Pai, daqueles que estão enfermos, daqueles que conhecemos, daqueles por quem temos clamado, e daqueles, ó Deus, que nem conhecemos. Tão somente, ó Deus, sabemos de alguns os nomes, de outros apenas números, mas diante do Senhor, ó Deus, confiado no Teu socorro, confiado, ó Deus, que Tu és um Deus salvador, cheio de graça, de misericórdia, que o Teu Filho Jesus nos assiste em todos os momentos, o Teu Espírito também. Assim, ó Deus, diante do Senhor clamamos, ó Pai, clamamos por aqueles, ó Deus, que são Teus filhos, que estão enfrentando esta enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, de suas famílias, ó Deus, e lhes conceda a cura. Clamamos, ó Deus, por cada homem e mulher enfermo, ó Deus, neste país e no mundo, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor lhes dê uma oportunidade de vida, uma oportunidade de Te conhecer ainda, ó Deus, uma oportunidade de recuperação, tanto, ó Deus, fisicamente, mas também espiritualmente. Que este momento, ó Deus, de tormenta sobre esta terra, seja um momento também, ó Deus, em que os corações sejam quebrantados, e, ó Deus, o Evangelho do Senhor Jesus seja proclamado e recebido por cada coração. Assim, ó Deus, suplicamos também pela igreja. Pedimos, ó Deus, que nesses dias, ó Pai, nós tenhamos, ó Pai, todo o prazer, disposição e senso de urgência, ó Pai, de proclamar o Evangelho. E não apenas, ó Deus, proclamá-lo verbalmente, mas fazer isso, ó Deus, dando testemunho de fé, de amor, ó Deus, dando testemunho, ó Pai, de solidariedade, a mesma que nós aprendemos com o Teu Filho Jesus, que alimentava as multidões, que curava os enfermos, que, ó Deus, chorava com os que estavam tristes e que se alegrava com os que estavam alegres. E aprendemos que essa é a verdadeira religião. Dá-nos, ó Deus, o discernimento, ó Pai, a disposição, a força, ó Pai, e o ânimo para realizarmos, ó Deus, este ministério, que é o ministério do Teu Filho, para o qual fomos comissionados sobre esta terra, imitando, ó Deus, e, ó Pai, capacitados pelo Teu Espírito, fazendo estas mesmas obras. Assim, ó Deus, intercedemos, clamamos ao Senhor, pela igreja do Senhor, por cada família, por cada um de nós, ó Deus, para que sejamos, ó Pai, extremamente úteis nas mãos do Senhor nesses dias. Clamamos não apenas então pelo socorro, pela cura, mas também pela capacitação do Senhor, para sermos, ó Deus, o que devemos ser durante toda esta crise. Recebe, ó Deus, em tudo isso, nossa gratidão e louvor, por sabermos que é o Senhor que faz todas estas coisas. Dá paz ao nosso coração, ó Deus, e a tranquilidade, por sabermos que o Senhor governa todas essas coisas. E agora, ó Deus, dá-nos o ensino, dá-nos a instrução, a edificação na Tua palavra, para que seja solidificada na nossa mente, no nosso coração, os princípios da Tua palavra, princípios eternos para a nossa vida. Fala conosco, nós Te pedimos, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então para o nosso estudo da palavra do Senhor, dirigidos pelo texto da Confissão de Fé de Westminster, fundamentado no texto da palavra do Senhor. Se você tem um livro aí da confissão, eu convido você que abra
na página de número 181, capítulo de número 24 da Confissão, que trata sobre o matrimônio e o divórcio. Esses dois temas, obviamente, eles têm vários desdobramentos e nós vamos começar hoje o estudo destes e passaremos provavelmente esse mês de maio tratando destes assuntos, e é extremamente conveniente, como já disse isso para vocês, porque esse mês é o mês da família. Nós vamos voltar ao texto que iniciamos a leitura no começo do culto, de Mateus 19. Nós fizemos a leitura do verso 1 até o verso 6, onde Jesus reafirmou as palavras que estão registradas também em Gênesis, afirmando o casamento como uma instituição divina e uma instituição monogâmica e uma instituição que abarca as relações legítimas entre homem e mulher. Agora nós vamos a partir do verso 7, onde o outro tema é também abordado por Jesus aqui. Mateus 19, agora a partir do 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete também adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Muito bem, eu gostaria também que você fosse agora para o Evangelho de Marcos, e nós vamos ler novamente este mesmo texto, registrado agora em outro evangelho, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Eu gostaria que você abrisse lá também, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, lermos pelo menos dois textos, dois momentos em que o Senhor Jesus trata deste assunto com os discípulos. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 2, até o versículo de número 12. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Muito bem, esses dois textos são, entre outros, a base para o tema que vamos estudar nesta manhã, e a partir desta manhã, na confissão de fé, sobre o matrimônio e também a questão do divórcio. E, em outras palavras, falaremos sobre a família. A confissão de fé, e eu quero ler com vocês os dois primeiros parágrafos, que serão os parágrafos que nós vamos utilizar nesta manhã. Falando a respeito do casamento, a confissão de fé, ela começa da seguinte maneira. Parágrafo 1:
O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Segundo parágrafo. O matrimônio foi ordenado para o auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para evitar-se a impureza. Muito bem, então, esses são os temas que nós vamos tratar nesta manhã. Então, vamos pelo parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele institui o princípio da monogamia, né? E do casamento heterossexual, que é o casamento normativo, bíblico, que é o princípio cristão para a família. Eu vou ler novamente o parágrafo primeiro e os textos dele correlatos, e aí nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então, novamente, parágrafo primeiro. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Portanto, são dois princípios que são estabelecidos aqui. O primeiro é o princípio da monogamia, e o segundo, que fica implícito, é o princípio do casamento heterossexual. Sobre esses dois temas, nós temos 3 textos que eu quero ler com vocês, antes então de passarmos aos comentários. Gênesis 2, versículo 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 19, 5 e 6, que é a repetição desse texto, que nós já lemos, e Provérbios 2, 17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, falando sobre uma situação reprovável, que é a situação da dupla aliança, ou do divórcio e o novo casamento. Muito bem, vamos lá. Falar sobre família numa cultura como a nossa é um terreno extremamente escorregadio e perigoso. Não para nós cristãos e não para a nossa fé, mas perigoso porque aqueles que assistem, aqueles que ouvem, correm o risco de se assustar com os princípios sólidos e absolutamente radicais que nós encontramos na Bíblia. Radicais para a geração pós-milênio, radicais para o cidadão do século 21, mas absolutamente normais para qualquer um dos nossos avós que viveram e começaram o seu matrimônio há 50 anos atrás, onde estes princípios eram absolutamente os princípios normais de vida. Casar-se com uma mulher, e casar-se, aliás, com uma mulher casar-se com um homem, e apenas uma relação monogâmica entre eles, se autocompletando, gerando filhos e se alegrando com a família. É isso, ponto. Mas na nossa cultura, falar sobre isso é falar sobre algo assustadoramente, daí vou usar um termo do nosso tempo, assustadoramente pré-histórico, ou alguma coisa tipo jurássica, porque os conceitos a respeito de família e de casamento, eles estão passando por tantas mudanças e são considerados hoje de uma forma tão relativa, que quando você traz princípios que são bíblicos e a base da nossa família, o que garantiu a existência da família até hoje, desde quando surgiu vida humana sobre essa terra, aquilo que nos trouxe até aqui, hoje em dia, está sendo considerado algo radical demais. Está sendo considerado alguma coisa fora de padrão, alguma coisa exagerada, alguma coisa, entre aspas, preconceituosa. E então, por isso eu disse, é perigoso e é assustador tratar desse tema, porque vai na contramão de tudo que você vai ouvir como algo popular no nosso tempo, porque estabelece para nós princípios que são diferentes da cultura, ou aquilo que a cultura tenta pregar no nosso tempo. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é o casamento monogâmico. Dentro de uma cultura como a nossa, em que nós temos uma Constituição que estabelece a monogamia, até que esse assunto não é um assunto tão controverso. Mas se nós viajarmos um pouquinho e sairmos de dentro das nossas
fronteiras, nós vamos encontrar países onde a monogamia não é lei, né? E é possível ao homem ter mais de uma esposa, né? Ter uma, duas, três, quatro, e aí ele aproveita, compra um banco, né? Abre um banco e começa a distribuir cartão de crédito também, porque ter mais de uma esposa não é algo fácil, né? Obviamente vai contra aquilo que o próprio Deus estabeleceu, então obviamente isso será sempre uma tarefa muito difícil, porque todas as vezes que nós tomamos um caminho, que é um caminho diferente daquele estabelecido pela palavra de Deus, nós vamos encontrar grandes dificuldades. Mas o casamento monogâmico, ele foi estabelecido por Deus lá no princípio, com os nossos pais ancestrais, Adão e Eva, e quando essas relações foram estabelecidas entre eles, e com esse perfil, com esse contorno de um casamento heterossexual e monogâmico, ele foi estabelecido para a relação social, emocional, sexual, interativa entre os dois seres do mesmo gênero, de gêneros diferentes, perdão. Os dois primeiros humanos, né? O primeiro casal humano com gêneros diferentes, mas eles foram colocados numa coabitação, de tal maneira que esse casal ancestral se autocompletavam. E foi assim que Deus estabeleceu um casamento, formando um lar firmado no amor recíproco entre pessoas diferentes, mas que colaboravam entre si, se compreendiam, se compensavam e juntos se autotoleravam para essa aceitação das suas diferenças e para as suas compensações, tornando-se uma unidade muito mais sólida e muito mais forte. A cosmovisão de um homem e de uma mulher são cosmovisões diferentes. O homem enxerga o mundo de um jeito e a mulher enxerga de outro. As diferenças de anatomia, elas são óbvias, mas as diferenças de cosmovisões, elas não são tão óbvias assim, mas elas existem. Mas Deus, na perfeição da criação, Ele não apenas criou tudo o que foi feito nos 6 dias, mas Ele criou também o matrimônio. Ele criou um casamento entre seres que são de uma mesma raça, mas com gêneros diferentes, para estabelecer uma unidade poderosa chamada de família. O que está implícito nessa ordenação do Criador é que para o homem especificamente e para a mulher, o casamento é a solução de completude. Ou seja, um homem ou uma mulher sozinhos, eles jamais poderão desfrutar de todo o potencial que eles têm enquanto seres. Mas quando existe essa unidade, quando os dois se tornam uma só carne, eles descobrem e eles desfrutam daquilo que de fato a humanidade tem potencial para ser. E essa unidade que é criada, construída no matrimônio, ela é ordenada por Deus. Quando Gênesis estabelece para nós, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, ele está dizendo, olha, você e aquele casal especificamente, eles não tinham esse pai e mãe, mas o princípio estava sendo estabelecido ali, para que quando os filhos deles nascessem, eles entendessem e ordenassem isso para os filhos. Olha, lugar de filho não é na casa do pai, lugar de filho é ao lado da sua esposa. Por isso, deixa o homem pai e mãe se une à mulher. Por quê? Porque Deus nos criou de forma a nos completar. Quando a mulher foi feita, Deus fez diante da constatação de que o homem estava só e que ele precisava de uma auxiliadora. Deus faz para ele a mulher, que é de mesma natureza, de mesma essência, com algumas diferenças, e essa mulher, ela também precisa de um auxiliador, de alguém que lhe complete. Então Deus fala assim, exatamente por essa necessidade de completude, deixa o homem ou deixa a mulher, o pai e mãe, e se une ao seu cônjuge, a sua metade. E os dois formam essa unidade que é consolidada nessa expressão que é usada lá em Gênesis 2, se tornam os dois uma só carne. Quando isso acontece, existe uma relação legítima, existe uma relação abençoada por Deus, tanto que o próprio Senhor inspira o apóstolo Paulo lá em Efésios a usar essa relação marido e esposa para fazer uma comparação com a relação de Cristo e a igreja. E assim como Cristo não tem mais
de uma igreja, tem a única e verdadeira igreja, a noiva de Cristo. Não existem 2, 3, 4 noivas de Cristo. Assim como Cristo tem uma única noiva, que é a sua igreja verdadeira, assim também o marido deve ter uma só esposa e a esposa deve ter um só marido. Esse princípio estabelecido nas Escrituras, ele é solidificado no Evangelho, especialmente quando o próprio Jesus repete essas palavras. Jesus diz, tanto no texto lá de Mateus, quanto no texto de Marcos, que é assim desde o princípio. Essa expressão é uma expressão muito importante, e os dois evangelistas registram, porque desde o princípio é assim como um homem se une a uma mulher. E é interessante que no texto de Gênesis, no texto de Mateus, no texto de Marcos, e em todos os textos onde relacionamento familiar é apresentado enquanto conceito, não narrando a história de uma família, mas apresentando o conceito de família, sempre você vai encontrar expressões no singular, como as seguintes: então una-se o homem à sua mulher, não são as suas mulheres, né? Então seja fiel ao seu marido, não aos seus maridos. Você sempre vai encontrar isso no singular. Por quê? Porque é monogâmico. O princípio é um princípio de monogamia e é um princípio de casamento heteronormativo, heterossexual. 2 problemas no nosso tempo em relação a isso. O primeiro deles é um problema relacionado à cultura do nosso tempo, que enxerga outras formas de união diferentes daquelas que a Bíblia normatiza, que são as relações homossexuais, hoje contempladas já em vários estados como aceitáveis, inclusive em termos jurídicos, né? Temos estados que já legalizaram a união estável entre pessoas do mesmo sexo, alguma coisa que é absolutamente contrário às Escrituras. Aqui eu tenho que abrir um parênteses para falar o seguinte: nós tratamos até a última semana, durante 3 semanas, sobre o governo do mundo, o governo geral e o governo da igreja, governo específico. Nós tratamos então dos magistrados civis, entenda-se todos aqueles que governam, e numa das semanas nós abrimos um parênteses para falar sobre o Estado, e especialmente para mostrar que o Estado é laico, ou deveria ser laico, né? E portanto, por ser laico, o Estado não abraça nenhuma religião, e ele não se envolve nas questões de cada uma das religiões, como ele também não pode promover nenhum tipo de interferência dentro das religiões. As religiões também não podem promover interferências dentro do Estado. Essa deveria ser a norma para todos. Infelizmente, não é assim. Existem avanços, tanto de determinadas denominações sobre o Estado, impondo, como eu disse para vocês, alguns feriados que dizem respeito apenas a uma determinada religião, e isso é imposto ao Estado. O Estado absorveu isso e impôs sobre todos os cidadãos, como também existem ataques do Estado sobre a profissão de fé de determinadas religiões. Sobre isso, especialmente alguns anos atrás, havia uma lei, e hoje ainda existem outras leis com outros números, com outros nomes, mas havia uma lei que era um projeto de lei, que era o PL 122, que normatizava não apenas estas relações homossexuais, legitimando-as como famílias de verdade, mas tinha um avanço específico sobre a igreja, impunha à igreja algum tipo de sanção, algum tipo de multa, se a igreja não admitisse dentro da sua profissão de fé, como algo legítimo, o casamento, entre aspas, realizado entre pessoas do mesmo sexo. Traduzindo isso em miúdos, se aquela lei passasse, aquele projeto de lei passasse, e aquilo fosse transformado numa emenda, o que aconteceria? As igrejas seriam obrigadas a celebrar um casamento, mesmo que isso fosse contrário à nossa profissão de fé. Graças a Deus, esse projeto de lei não foi aprovado. Projetos semelhantes têm tramitado e têm tentado ser contemplado por outras vias, e isso não impediu, entre tantos projetos que surgem por aí, isso não impediu que algumas interpretações a leis que já existem fossem feitas e permitissem que o Estado contemplasse esses relacionamentos não heterossexuais dentro de suas leis e legitimasse-as, de tal forma que
pessoas que quisessem viver juntas pudessem fazer um contrato de relação, de união estável, e pudessem desfrutar de tudo aquilo que a lei concede de privilégio àqueles que estão dentro de uma relação de união estável. O ponto aqui para nós é que, se o Estado é laico, ele nunca poderá impor sobre a nossa profissão de fé a aceitação e a legitimação dentro de nossas cerimônias de qualquer coisa que seja diferente daquilo que a nossa profissão de fé estabelece. A nossa profissão de fé estabelece que o casamento bíblico legítimo que nós celebramos e abençoamos é o casamento heteronormativo, monogâmico. É isso que nós celebraremos. Dentro de um Estado laico, nós não podemos ser feridos dentro daquilo que nós professamos. Mas nós estamos vivendo, e eu quero apenas fazer registro disso aqui, nós estamos vivendo um momento perigoso em relação a esse assunto, porque o Estado tem avançado sobre questões que são questões de fé, de profissão de fé, e especialmente afetando, não todas, mas afetando especialmente postulados, princípios de fé de cristãos, porque a religião cristã parece ser a religião que mais antagoniza com a cultura do nosso tempo. E é especialmente por isso que tratar de assuntos como esse pode parecer assustador para um adolescente que está crescendo aculturado nesse momento nosso. Nesse momento em que tudo aquilo que parece estar sendo combatido do passado como radicalismo é precisamente aquilo que está estabelecido dentro da Escritura, como o casamento heteronormativo e o casamento monogâmico. Como eu disse que eram 2 pontos que precisavam ver, o segundo ponto. Nós estamos aqui em termos geográficos muito próximos a uma cidade do Paraná, cidade de Londrina. E na cidade de Londrina foi contemplado em 2019 uma relação estável que insistem em chamar de casamento. Isso foi feito dentro de um cartório, isso foi registrado, isso foi sancionado, né, dentro daquele município. É uma relação de 3 pessoas. Né? Uma relação de 3 pessoas. 2 homens e uma mulher. Nós estamos, novamente vou falar, perigosamente o Estado tem legalizado, tem normatizado coisas que ferem a nossa fé. Enquanto o Estado faz isso fora da nossa esfera e não nos obriga, né, não nos condiciona a abençoar isso e a aceitar isso como algo legítimo, ok, o Estado é laico e o Estado, ele, de forma triste, mas ele pode avançar por essas novas configurações. Mas o Estado não pode impor isso à igreja. Mas é importante, para que isso não aconteça, que a igreja saiba quais são os limites dos nossos relacionamentos. Quais são os limites bíblicos estabelecidos por Deus para a família. E o limite é monogâmico. E o limite é heteronormativo. Isso é bíblico, não é o pastor Wesley está dizendo. Eu creio, concordo e defendo, mas a base, a fonte disso é a própria Escritura, nos textos que acabamos de ler. Quando a confissão de fé foi confeccionada, estes princípios foram estabelecidos, e não que a dificuldade fosse menor, eles enfrentavam dificuldades em outras áreas, mas eles também lidavam, e sempre foi assim, com o povo de Deus, e sempre foi assim com a fé cristã. Você sempre vai lidar com as distorções que estão presentes na sociedade e que, mormente, a sociedade onde nós estamos tenta, de alguma maneira, legalizar ou legitimar diante da aprovação da igreja. A igreja é sempre buscada como uma fonte de normatização para uma determinada para um determinado assunto, para uma determinada atitude ou comportamento. E nós, como igreja, precisamos entender qual é o princípio bíblico para que a gente não dê o aval, para que a gente não assine embaixo desses desvios todos como se fossem comportamentos aceitáveis. Muito bem, aqui é importante porque aí vão surgir algumas perguntas, especialmente em relação à monogamia, voltando aqui para o nosso estudo específico da confissão. Pastor, nós estamos lendo um parágrafo da confissão de fé, dizendo que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, porque não é lícito ao homem nem à mulher ter mais de um marido ou mais de uma esposa ao mesmo tempo. Como é que o senhor explica que no Antigo Testamento você tem, por exemplo, os patriarcas da nossa fé, eles
eles estavam dentro de relacionamentos poligâmicos. Bom, então é importante, eu quero falar aqui, abrir um parênteses para tratar isso com vocês. Existem circunstâncias que o Velho Testamento, ou no Velho Testamento, eram permitidas, não aconselhadas, eram permitidas, e o Novo Testamento proíbe taxativamente. Vamos a elas. Nos dois textos que nós lemos, Mateus 19 e Marcos 10, Jesus cita que Moisés concedeu carta de divórcio quando ele foi questionado pelos fariseus. Olha, Senhor, o que o Senhor fala sobre o divórcio? Moisés deu carta de divórcio. E aí Jesus diz, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, Jesus explica para eles o seguinte, olha, Moisés não deu carta de divórcio porque esta é a vontade de Deus. Moisés não deu carta de divórcio porque Deus, ele estabeleceu o casamento, mas ele já abriu logo lá uma exceção de cara, dizendo o seguinte, ó, quem não der certo no casamento, divorcia. E nessa explicação também, os fariseus incluíram lá, por qualquer motivo, porque eles sabiam da situação. O que acontecia naqueles dias, e especialmente quando a gente lê Mateus 5 e 6, que Jesus começa a reinterpretar a lei, a gente percebe isso claramente lá. O que acontecia naqueles dias é que os homens, eles divorciavam por motivos fúteis. Quer dizer, naqueles dias não, né? Até hoje. Mas o divórcio era por motivos fúteis, e os religiosos, especialmente os judeus, eles iam lá e eles colocavam esses motivos fúteis, e o sacerdote autorizava o divórcio. Por quê? Porque Moisés tinha permitido dar carta de divórcio. Jesus diz, não é por qualquer motivo. Não é por qualquer motivo. Por quê? Porque Moisés concedeu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Quando você pensa em dureza do coração, Jesus está falando do que exatamente? São dois aspectos que estão envolvidos nesse dureza de coração. Primeiro deles, por causa da dureza do coração é que nós desobedecemos a Deus, é por causa da dureza do nosso coração que nós cometemos pecado, é por causa da natureza do nosso coração que nós somos infiéis. Ou seja, qualquer que seja o motivo que gerou o divórcio, esse motivo está ligado à dureza do coração do homem, que não age como a palavra de Deus nos manda agir. E não apenas isso, emocionalmente é um coração duro que é capaz de ferir o seu cônjuge. Então, dureza de coração. Mas há um outro aspecto ainda, que eu acredito que seja o aspecto que está mais ligado a essa expressão que Jesus usou aqui, que é a nossa incapacidade de perdoar. E é o coração duro, que não consegue perdoar, que vai ter que recorrer ao divórcio como uma solução para aquela desavença que aconteceu dentro do divórcio. Então, seja por motivo A, B ou C, o problema, Jesus deu exatamente a fonte e o motivo pelo qual a carta de divórcio foi dada. É por causa da dureza do coração. De tal maneira que o coração é tão duro que é melhor dar carta de divórcio do que um matar o outro. Basicamente o que Jesus está dizendo é isso. Moisés deu carta de divórcio para que vocês não se matassem. Por causa da dureza do vosso coração. Aí, só que logo depois de afirmar isso, Jesus vai voltar naquela sentença que nós citamos aqui. No entanto, não é assim desde o princípio. Ou seja, o que Jesus está dizendo que não é assim desde o princípio? Jesus está dizendo assim, não é essa a intenção do casamento. Não é para isso que o casamento foi estabelecido. E o divórcio não deveria ser alguma coisa para a qual nós recorrêssemos. E aí Jesus vai lá e diz, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, quando acontece um adultério contumaz, a pessoa entra por uma vida de adultério e não abandona, não está disposta a largar aquilo, quer continuar naquilo. Quando acontecem essas relações sexuais ilícitas, é lícito que a pessoa que está sendo traída, ela peça divórcio. Mas mesmo depois de afirmar isso, Jesus diz, mas não é assim desde o princípio. Não é assim desde o princípio. E aí o argumento que Jesus vai usar para dizer que não é assim desde o princípio, que ele diz, olha, por essa causa deixa o homem pai e mãe e se une a uma mulher. E os dois se tornam uma só carne. E Jesus fala, de tal maneira que não são mais dois, mas são um. Como é que você divide? Um. Um exemplo que alguns pregadores gostam de usar quando eles vão falar sobre isso, eu vou emprestar isso deles, especialmente o reverendo Hernandes, ou aquele Cláudio Duarte, que fala bastante.
é que quando acontece um casamento, essa expressão tornam-se os dois uma só carne, é como se você pegasse duas folhas de sulfite e passasse cola e grudasse uma na outra. Passou a ser uma folha só. Se você for tentar arrancar, o que vai acontecer? Você vai rasgar. Pedaços vão ficar de cada um dos lados, um do outro. É impossível você entrar numa situação de divórcio sem que haja essa quebra depois. Por quê? Porque não são mais dois. São uma só carne. E é indivisível. Quando você tem uma carne, quando os dois são uma só carne, vocês são indivisíveis. Por isso Jesus diz, portanto o que Deus uniu, não separe o homem. Daí aparece um pessoal bem esperto que vai dizer assim, ah pastor, mas e quando não foi Deus que uniu? E quando não foi Deus que uniu? Aí nós temos que voltar lá nos primeiros 4 capítulos da Confissão de Fé, e lembrar que nós estudamos sobre os decretos eternos de Deus, sobre a providência divina, e nós aprendemos lá que Deus governa, que Deus, vamos lá, voltar, vamos pegar desde o primeiro, Deus criou, Deus governa, Deus dispõe, Deus sustenta, e Deus provê todas as coisas para todas as criaturas, de tal forma que Ele dirige não apenas tudo o que nós fazemos, mas até tudo que nós falamos e pensamos está debaixo do governo de Deus. Você acha mesmo que alguém casa sem ser da vontade de Deus? Você acha que alguém consegue assim, olha, eu vou me casar com a fulana, Deus não quer, mas eu vou forçar a barra e eu vou fazer uma coisa que Deus não queira? Ah, pastor, mas não foi que Deus quis, Deus permitiu. Olha, vamos lá, essa coisa de Deus permitiu é coisa para crente neófito. Crente neófito que fica assustado se o pastor for lá e falar, Deus decretou tudo. Aí o camarada fica assustado, aí o pastor, em vez de falar que Deus decretou tudo, fala, não, meu irmão, olha, Deus mandou algumas coisas, outras coisas Deus deixou, e vai por aí. Ah, toda vez que você usou Deus permitiu, você está tentando suavizar a barra de quem não precisa ter a barra suavizada. Porque Deus não precisa ser suaviza a barra dele. Porque Ele é absolutamente santo e Ele é Senhor sobre tudo. Deus decretou todas as coisas. Tudo o que acontece, por mais incompreensível que seja, acontece por causa de um decreto legítimo de Deus lá no princípio. Não tem nada que aconteça fora do decreto de Deus. Então, se você casou, o João casou com a Joana e está lá bravo com a Joana, agora deixa eu te dizer, você não casou fora da vontade de Deus não. Porque se não fosse da vontade de Deus, você nem tinha conhecido a Joana. E no dia do casamento caiu um raio na sua cabeça, mas você não casava com a Joana, se Deus não quisesse que você casasse com ela. E olha que acontece essas coisas, viu? Acontecem umas coisas tristes, né? Alguns anos atrás, tinha um casamento na nossa cidade lá, todo organizado, todo movimentado, todo mundo envolvido, gente crente. Na despedida do solteiro do rapaz, ele estava em cima de uma caminhonete lá, comemorando com os amigos, numa estrada. Como essas estradinhas de terra que a gente vai pedalar. O camarada não me cai de cima do carro, bate a cabeça e morre. No sábado que ele ia casar à noite, igreja toda arrumada à noite, era para ser o casamento. O que teve no lugar do casamento? Um velório. Triste. Na nossa cidade aqui, há pouco tempo atrás, uma pessoa parece que morreu no dia, que era o dia para estar casando. Você não casa se Deus não quiser que você case. Me perdoe usar esses exemplos duros, dramáticos, mas só para pontuar uma coisa. Não vem com essa conversa, não, eu estou divorciando porque o meu casamento foi fora da vontade de Deus. Reconheço, olha, eu não pensei bem, não planejei bem, mas casei e me tornei uma só carne com essa pessoa. Então é o seguinte, eu vou ter que trabalhar muito para eu mudar, pedir muito a Deus, Deus mude o coração dela, me esforçar, fazer de tudo, vou ter que me dobrar, me reinventar, ela vai ter que se dobrar e ter que se reinventar, mas não, vamos terminar junto, porque nós viramos uma só carne. Como é que eu vou separar isso agora? Aí quando separa, você arrebenta com a vida um do outro, se tiver filho no meio, arrebenta com a vida dos filhos, arrebenta com tudo. Porque divórcio, Jesus taxativamente disse, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, ele é um líder nacional, se ele não der carta de divórcio, vocês se matam, ele deu carta de divórcio. Mas não é assim desde o princípio, é isso que ele está dizendo. Não foi assim, porque desde o princípio meu pai disse para vocês, se unam e se tornem os dois uma só carne, e aí Jesus, olha, não só o Pai estabeleceu isso desde o princípio, mas no Evangelho Jesus vai lá e diz, e aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Você casou?
foi na igreja, foi fora da igreja. Casou, Deus uniu. Está unido. Não vem com conversa fiada. E o que Deus uniu, não separe o homem. E aí fica quando homem aí é humanidade, tá? Então, não é que a mulher, o homem não pode, mas a mulher pode. Não, não pode. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então vamos lá. Coisas que o Antigo Testamento previa e aceitava e o Novo Testamento não. Então veja, quando nós lemos Hebreus, eu tenho que juntar isso com um monte de coisa para ficar claro. Quando a gente lê lá em Hebreus capítulo 1, nós lemos lá que Deus falou no passado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas e até por anjos, Deus falou. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele diz lá, mas agora ele nos falou pelo Filho, que é a revelação exata de Deus. Plena, perfeita, ou seja, tudo que Deus ensinou em toda a Escritura através de homens, Deus ensinou de forma mais ampla e mais clara através do próprio Filho de Deus. Então Moisés, naquele momento, apropriadamente, concedeu carta de divórcio. Mas agora vem o próprio Filho de Deus e diz, aquilo que o meu pai uniu, vocês não separem. Ou seja, a gente gosta sempre de falar, olha, pastor, nós estamos aqui no Novo Testamento agora debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei, é graça, lei, graça e lei. Guarda sempre uma coisa, o Novo Testamento ele joga luz sobre o Antigo. Aquilo que não ficou muito claro no Antigo Testamento, o Novo Testamento é como um farol, que lança luz sobre o Antigo. Então aquilo que não estava bem compreendido lá atrás, o Filho vem agora e explica, olha, a carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração de vocês, dificuldade vocês têm de perdoar para vocês não matarem uns aos outros. Mas o princípio que existe desde o princípio que rege as relações familiares desde sempre, é o princípio de que os dois se unam e se tornam uma só carne. E aquilo que meu pai uniu, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Pronto, Jesus veio lá. O pessoal fala assim, no Novo Testamento as coisas são mais light, são mais fáceis, estamos aqui debaixo do Evangelho, está mais fácil. Nesse assunto especificamente, não ficou mais fácil não. Nesse assunto ficou muito mais claro e muito mais radical. Jesus disse, Moisés deu carta de divórcio, mas eu digo para vocês, o que o meu pai uniu, não separe o homem. No Antigo Testamento tinha permissão para divórcio? No Novo Testamento tem? Não. Pastor, mas e o caso do adultério? Vamos lá. O caso do adultério. O caso do adultério é uma exceção a essa regra de Jesus? Não, não é. O que Jesus está dizendo é que dentro da lei de Moisés, Moisés não legalizou todo tipo de divórcio, como os fariseus estavam perguntando, é lícito divorciar por qualquer motivo? Jesus falou, não foi isso. Moisés deu carta de divórcio e deu carta de divórcio por quê? Por causa de relações sexuais ilícitas, adultério, podia divorciar. Mas Jesus vai lá e diz, mas o princípio desde sempre não é esse. O que Deus uniu, não separe o homem. Portanto, aquilo que era exceção na lei de Moisés, para nós não é mais. E aí vem algo extraordinário no que tange a isso. Jesus, ele enviou o seu Espírito a nós, como consolador, como capacitador, e o Espírito, ele produz fé no nosso coração, e ele nos dirige em toda a verdade. E a verdade é essa, casamento não é para ser dissolvido. Além disso, o Espírito que habita em nós, ele quebranta o nosso coração. Não tem mais o argumento da dureza do coração. Se você é crente, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que quebranta o seu coração. Olha, de qualquer jeito que você tentar achar uma saída, não tem saída. O Novo Testamento é absolutamente radical em relação a esse assunto. Então, a gente ainda vai falar bastante sobre a questão do divórcio, mas aqui eu estou adiantando coisas que o Antigo Testamento proibia e o Novo Testamento não, e o contrário, coisas que o Novo Testamento aceitava e o Novo Testamento proíbe. E o divórcio é uma delas. Além do divórcio, vamos ver o que mais que o Novo Testamento proíbe, que eram aceitas lá no Antigo Testamento. E aí respondendo a pergunta que alguns colocam, né? Bom, mas e os nossos pais, os patriarcas? Eles não estavam lá numa situação em que havia poligamia? Bom, no Velho Testamento, a poligamia, ela era aceita. Por quê?
Por vários motivos. Primeiro, porque aquela cultura era uma cultura que priorizava o homem em detrimento da mulher. Se você vê todo o Antigo Testamento, você vai nas genealogias que são escritas na Bíblia. Quem que aparece na genealogia? Prioritariamente os homens. As mulheres nem são contadas, a não ser aquelas que fazem parte da linha genealógica de Cristo. As outras mulheres não aparecem em genealogias, só aparecem os homens. Então é uma cultura que naturalmente eles priorizavam os homens. Como eles priorizavam os homens, eles então deram ao homem o privilégio de ter mais de uma mulher, o que era taxativamente, claramente um equívoco em relação à lei de Moisés. Aquilo que Moisés contou lá de Gênesis. Basta a leitura do 2º capítulo de Gênesis, fica claro que não é para ter mais de uma mulher. Isso significa que os nossos pais, os patriarcas, eles não eram santos e perfeitos, como alguns querem que eles sejam. Eles pecavam também. E esse pecado da poligamia era precisamente uma aculturação sedimental. Eles viveram tanto tempo em meio às nações poligâmicas que eles adotaram isso. Se você observar, veja bem, você tem Abraão com uma esposa, certo? Você tem Jacó, você tem Israel, uma esposa. Você tem Isaac com uma esposa. Perdão, estou confundindo. Você tem Abraão com uma esposa, você tem Isaac com uma esposa. Aí você tem Jacó com uma esposa. Mas daí Jacó já vai morar na casa de um tio dele, Labão. Ele se apaixona por uma, mas Labão malandramente quer fazer com que ele se case com outra. E ele se casou com outra. Se ele tivesse na casa do seu pai, se ele tivesse na casa de Isaac, seria dito para ele o seguinte: casou, você tem uma esposa só. Casou com Lia, não tem mais chance para Rebeca. Acabou. Viu? Casou com Lia, é com Lia. Estou brincando com alguém que está aqui na igreja. Casou com Lia, é só Lia. Mas Jacó estava lá na casa de quem? De Labão. E ele estava numa terra estrangeira, com hábitos diferentes. Aí Labão chegou: não, tudo bem, você gosta da Raquel? Trabalha aí mais 7 anos, você casa com ela também. E o que Jacó faz? Beleza, mais 7 anos. E aí lá vem Jacó voltando com mais de uma esposa. E não só com mais de uma esposa, mas com um hábito que as esposas, cultura estrangeira, de ceder as suas servas para gerar filhos. E esses filhos eram contados, eram postos na conta daquela esposa que era dona da serva. Minha escrava dormiu com você, gerou filho, o filho é meu. Olha a bagunça. Daí para frente você tem uma relação do povo hebreu com outras culturas e uma relação longa, como por exemplo os hebreus indo morar no Egito e passam lá 400 anos. E aí de novo, eles estão numa nação onde existia poligamia. E a partir daí então você tem uma sedimentação daquilo que o povo de Deus aprendeu até por oralidade, desde Adão. Você tem uma sedimentação com as outras culturas. Então eles adotaram isso. Era um erro, era e é um erro que eles adotaram, aculturaram, e não havia esse tipo de pregação, nem por parte dos sacerdotes, porque eles estavam todos envolvidos nisso. Então é alguma coisa que você vê tolerado no Antigo Testamento. Você vai encontrar esses homens com várias mulheres, mas que quando você tem o Novo Testamento, quando você tem Cristo, Cristo corrige isso. Cristo e os apóstolos corrigem isso e acabam com esse assunto, porque do Evangelho para frente você vai ver sempre essa tecla sendo batida. É uma só mulher. Então, não é que você tem um tratado no Antigo Testamento afirmando, positivando e legalizando a poligamia. Você não vai achar um único texto no Antigo Testamento dizendo que um homem deve ter mais de uma esposa. Você vai encontrar os maus exemplos de personagens do Antigo Testamento que tinham mais de uma esposa. Mas são maus exemplos, mesmo estando configurados na Bíblia. Olha, Jacó tinha 2 esposas. E aí, vou seguir Jacó? Não, é um mau exemplo de Jacó.
Como nós temos maus exemplos, por exemplo, os seus pais, né? Você tem os pais de Jacó e de Esaú, eles cometiam erros como pais que eram erros fatais na relação de filhos. A mãe tinha uma preferência por um e o pai tinha preferência por outro. Você quer uma coisa mais destrutiva do que um negócio desse? Para juntar isso, você tem mais um problema. Você tem a mãe ajudando o filho a enganar o pai. Você acha que essa família vai permanecer de pé? Então não é porque você tem o nome de um personagem na Bíblia que significa que esse personagem não tem erro. O único é Cristo. Esse não tem pecado. Mas todos os demais você vai encontrar falhas. E é bom que a Bíblia registre essas falhas para que a gente não idolatre essas pessoas. E para que a gente aprenda também que a gente tem que tomar um cuidado absurdo, para que a gente, apesar de ensinar coisas boas para os outros, mas o nosso testemunho, aquele negócio tal do faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Que nós temos muito disso presente, inclusive na vida dos personagens das Escrituras. Você tem, por exemplo, a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um sacerdote. Deus falava através dele. Ele era o porta-voz do rei para com Deus. No entanto, os seus filhos se tornaram uma vergonha para ele. E trouxeram sérios problemas para a nação. Voltando aqui para o nosso ponto. O ponto é, todas as vezes que você encontrar poligamia nas Escrituras, é errado, é pecado. Mas estava presente por quê? Por aculturação. Por sedimentação à cultura daquele tempo. Então, o Antigo Testamento aceitava o divórcio, o Novo Testamento proíbe. O Antigo Testamento aceitava a poligamia, o Novo Testamento não aceita a poligamia. O Evangelho deixa isso absolutamente claro. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles solidificam, e aqui nós estamos com uma situação que aparece em ambos, a proibição. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento proíbem relações heterossexuais. E no Antigo Testamento, e aqui abra-se um parênteses para citar isso, o Antigo Testamento tinha um tratamento extremamente severo contra o homossexualismo. Se você ler o livro de Levítico, e tem um fato interessante, eu fiz no mestrado, um dos cursos que eu fiz um curso sobre pregação em Levítico. E aí, a gente tinha que fazer um resumo do livro de Levítico e fazer 5, 6 perguntas em cada um dos capítulos. E naquela época ele não tinha, acho que 2007 ou 2008, não tinha impressora em tudo enquanto é canto, né? Hoje, nos lugares que a gente fica lá, você já consegue fazer isso. E aí eu fiz o trabalho lá no apartamento onde eu estava, próximo ao Mackenzie, e tinha que imprimir. E aí eu fui imprimir as minhas perguntas numa lan house que tinha lá perto, lá, né? Tinha um lugar para imprimir. E o moço que me atendeu era moço, mas não era moço, vocês entendam o que eu quero dizer, né? E aí, logo de cara, assim, uma das perguntas que tinha lá numa das páginas era o que Moisés ordenava, a lei de Moisés ordenava, fosse feito com 2 homens quando os mesmos fossem surpreendidos tendo relações homossexuais. E aí é taxativamente lá, que os 2 sejam mortos. E o camarada me pega aquilo e lê exatamente essa pergunta, dá um grito, que eu não vou repetir o grito dele aqui, até porque eu não ia conseguir, né? Mas um grito de escândalo. O senhor acredita nisso? Essa foi a pergunta depois, né? Imagina a situação, centro de São Paulo, né? Ali naquele lugar da pesada, e alguém te perguntando isso dentro da lan house, e eu antes de dar a resposta, olhei para os lados para ver quem que estava ali, se dava para eu sair sem apanhar. Mas é duro, é o que eu falei para vocês, os conceitos bíblicos, eles escandalizam a sociedade do nosso tempo. E o Antigo Testamento, né? E aí você tem ali um contexto de lei civil, lei moral, lei cerimonial, e Moisés, ele está falando, estabelecendo os princípios de lei para os líderes espirituais da nação, que eram os sacerdotes. Moisés está estabelecendo, isso não será aceitável, né? Então, existem várias sentenças de morte em Levítico para coisas do tipo, né? Como relações sexuais ilícitas. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles proíbem, eles consideram absolutamente anticristão, abominação, absolutamente proibido, alguma coisa que causa náuseas em Deus, e alguma coisa que deve ser abolida definitivamente do meio da igreja, do povo de Deus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, antes de passar no segundo parágrafo, e tentar introduzir alguma coisa sobre o segundo parágrafo.
Vejam bem, irmãos, e isso é uma dificuldade de todos nós cristãos. A Bíblia, ela é taxativa sobre relações. As relações familiares e as relações sociais, elas devem ser heteronormativas. Ponto. Isso está claro. Logo, tudo que é expressão de homossexualidade é desvio da verdade, como é muito bem tratado lá em Romanos capítulo 1, está lá. A Bíblia está dizendo, a Bíblia afirma isso. O apóstolo Paulo diz, os homens eles trocam a verdade pela mentira, os homens trocam o Criador pela criatura, e por causa dessa insistência dos homens de trocar a verdade de Deus pela mentira, os próprios homens se confundem e eles trocam o modo natural das suas relações por um modo que é reprovável. E Paulo cita lá, de relações entre homens com homens e mulheres com mulheres, e Paulo diz, isso é o resultado de Deus entregar estes homens a uma capacidade mental reprovável. Isso está dizendo lá, ou seja, Deus tira a mão e deixa o homem tão à vontade que o homem pratica loucura. É isso que está lá em Romanos, está claro. E é condenado biblicamente, é proibido, é inaceitável isso. Nenhum cristão, nenhum dos nossos filhos, homens ou mulheres, nenhum deles deve seguir por este caminho. Nenhum cristão deve andar por esta trilha, porque essa trilha é uma trilha que vai trazer maldição sobre a sua vida, ela é pecaminosa, ela vai trazer condenação sobre a sua vida. Ponto. Esse é o nosso pensamento sobre o homossexualismo. Agora, qual deve ser o nosso comportamento em relação àqueles que são homossexuais e que porventura busquem a igreja, procurem a igreja? Aí nós temos que entender o seguinte: a gente precisa conseguir separar o pecado do pecador. Uma coisa é a abominação que a gente tem pelo pecado que é cometido por um pecador. Outra coisa é a nossa relação e a maneira como nós devemos tratar essas pessoas. E aí a palavra do Senhor, ela nos chama a fazer o mesmo que Cristo fez. Cristo amou 12 homens e disse lá em João 3:13, eu os amei e amei até o fim. E lá no meio tinha um traidor, tinha um sanguíneo, tinha uns que eram meio anônimos, mas Jesus os amou. Um jovem rico foi procurar Jesus, e Jesus disse para ele, você quer andar comigo? Então vende tudo que você tem e segue-me. E ele saiu triste, não disse se ele voltou não. Mas lá no começo diz que Jesus olhou para esse jovem e o amou. E se alguém conhecia o coração dos homens, esse alguém, e conhece, é Cristo. E Cristo o amou, apesar do coração dele. Então o exemplo que Jesus nos dá é o exemplo que nós devemos amar essas pessoas, acolhê-las, mas não amar e não acolher o seu pecado. Significa o quê? Se Cristo trouxe até a igreja, deve ser recebido, cumprimentado, tratado como nós tratamos todas as pessoas aqui. Se Cristo está realizando uma obra no coração delas, e eu suspeito que sim, senão elas não viriam atrás de uma igreja, Cristo tem o tempo de realizar essa obra. Agora, se elas quiserem fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, aí isso implica numa profissão de fé. E essa profissão de fé implica em declarar que concorda, que aceita e que busca obedecer a palavra de Deus. E aí, nesse sentido, sim, como igreja, liderança da igreja, nós vamos ter que tratar esse pecado e nós vamos ter que ensinar essa pessoa a abandonar esse pecado. E por mais difícil que isso seja, nós vamos ter que fortalecer enquanto comunidade essa pessoa para que ela consiga viver livre do pecado. Se ela contumazmente insiste no pecado, ou ela não vai conseguir ser membro da igreja, ou se ela já é membro da igreja e contumazmente insistir no pecado, ela vai ser disciplinada e excluída da igreja. Mas esse é o ponto. Não dá para abraçar a pessoa e um comportamento reprovável. Assim como seria uma pessoa que quer se tornar membro da igreja, mas tem o hábito de furtar. Ela não vai se tornar membro da igreja até que ela abandone esse hábito. E sendo membro da igreja, se fizer isso, vai ser disciplinado. Assim como o hábito, vamos lá, pensar em alguma outra coisa. O camarada que bebe até cair bêbado, fica bêbado.
vai ser aconselhado a deixar essa vida de vício. Se tornou membro da igreja, mas volta e meia vive dando escândalo, sendo carregado, vai ser em algum momento disciplinado. A gente só não fez isso ainda com os fofoqueiros, mas mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo. Então os fofoqueiros de plantão aí, tome cuidado. Ou seja, a liderança da igreja, ela trata a igreja que não é dela, é de Cristo. E como a igreja é de Cristo, eu preciso aplicar os princípios que Cristo me ensinou à igreja. Cristo me ensinou a conversar com pecadores. Jesus não ia lá comer com os pecadores? Não ia. Jesus não curava pessoas a despeito delas não serem membros ali da comunidade. Estrangeiros. Sim. Então o evangelho e o amor nós oferecemos para todos. E aí as pessoas que são impactadas e são chamadas por Cristo à comunidade, Cristo vai trabalhar no coração delas. E nós como igreja vamos ser auxiliadores nesse processo de discipulado. Então veja, para fechar o assunto, a igreja ela legaliza, normatiza e aceita relações homossexuais? Não, porque vai contra os princípios das Escrituras. Mas a igreja aceita receber na sua comunidade pessoas que são homossexuais e que estão buscando uma transformação de vida, uma mudança de vida? Sim. Se essas pessoas vierem e insistirem em não abandonar os seus pecados e quiserem viver e quiserem que a igreja normatize, a igreja vai fazer isso? Não. Está claro, é isso. O grande desafio, eu digo para nós cristãos, é esse desafio de conseguir amar a despeito de quem é. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente vai lá e carimba uma pessoa e fala, essa eu não vou amar de jeito nenhum, porque tem um carimbo lá de, é homossexual não, homossexual não amo. É assassino, não amo. É desse ou daquela ideologia. Não, isso eu não amo. Eu tenho uma carta me liberando de amar. Não. Nós não temos essa carta. E aí a gente precisa conter o nosso ímpeto. Que muitas vezes o nosso ímpeto de indignação, só que isso é bem estranho, porque, e tudo que é da natureza pecaminosa é estranho, porque às vezes a gente não fica, pecado é tudo pecado, e às vezes a gente fica indignado com um determinado pecado, mas não fica com outros. Isso daí, aí os psicólogos vão ajudar nisso. Isso tem a ver com criação, isso tem a ver com o que você ouviu desde pequeno dentro de casa, isso tem a ver com algum trauma que você tem. Então tem pessoas que toleram lá uma conduta pecaminosa numa determinada área, e parece que para você não faz a menor diferença. Mas uma conduta pecaminosa numa outra determinada área, aquilo te afeta. E o grande desafio para nós cristãos é a gente conseguir primeiro que o Espírito Santo trate isso no nosso coração, porque com certeza isso tem a ver com alguma memória, com alguma coisa que ainda precisa ser tratado no coração da gente. Segundo, a gente precisa sempre entender que não há limites para o amor de Cristo alcançar pessoas. Não tem gente à margem do alcance da salvação de Cristo Jesus. Então, abrindo e fechando esse parênteses, embora o Antigo e o Novo Testamento claramente deixem absolutamente cravado que homossexualismo é pecado, e Deus não aceita nenhum pecado, porque a Bíblia diz que os pecados eles fazem separação entre nós e Deus, e essa separação só pode ser resolvida por meio do sangue de Cristo. O homossexualismo, o homossexual, ele precisa ser acolhido, e a gente precisa conseguir fazer essa separação entre o pecado dele e entre a pessoa. A pessoa, ela precisa de salvação. O pecado precisa ser abandonado por essa pessoa. E quem tem o poder de mudar o coração para que essa pessoa abandone é Cristo. Se a gente fechar as portas do Evangelho, como é que essa pessoa vai mudar? Se a gente fechar a porta dos relacionamentos, olha, porque fulano é homossexual, não vou ter amizade nem relacionamento. Como é que ele vai conhecer a Cristo se eu me nego a ter uma amizade com essa pessoa? E eu não sei para quantos e qual a dificuldade que cada um de nós tem. Mas a gente precisa tratar essas coisas no nosso coração também. A gente precisa pedir de Deus transformação, para que a gente consiga ser agente de transformação na vida dos outros. Muito bem, então, posto isso, eu acho que a gente tira aquelas dúvidas lá sobre por que a Bíblia ordena o casamento entre homem e mulher,
e monogâmico, e por que existem questões diferentes no Antigo e no Novo Testamento, que era o ponto em questão. Acho que eu não vou entrar no segundo parágrafo, porque eu não vou ter tempo de terminá-lo. Quero apenas concluir isso daqui, que nós tratamos até aqui, citando novamente o que é o matrimônio, né? Só para deixar esse ponto bem fixado para nós, e quero citar aqui um comentário da Confissão de Fé, que eu achei bem interessante e que resume tudo isso que nós acabamos de ouvir. Deus instituiu no ato da criação a relação social, emocional, sexual e interativa entre os dois primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, o casal ancestral pelo qual a humanidade iniciou-se. O par humano primervo, originário das mãos do Criador, constitui-se um modelo para todos os núcleos familiares posteriores. Embora a cosmovisão do homem e da mulher sejam outras, ambos veem e sentem o mundo, os seres e as coisas diferentemente. Mas os dois completam-se na conjunção unitária. O que está implícito na ordem do Criador, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é que para o homem e para a mulher há a absoluta necessidade dessa conjunção para que os dois possam viver a totalidade e a potencialidade daquilo que são. Um será apaixonadamente atraído pelo outro, e ambos formarão um casal consubstancial. Na linguagem bíblica, uma só carne. E essa união é absolutamente indivisível. Por isso Cristo ordenou: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Do mesmo modo como Cristo não trai a igreja, sua esposa, a igreja não pode ser infiel a Cristo, seu esposo, os laços do matrimônio, eles devem espelhar a aliança de Cristo com a igreja, portanto ser indissolúvel. E igual a esse vínculo deve ser o vínculo matrimonial, quando todos gerados em Deus somos nesta aliança inseparáveis do nosso Salvador. Assim também todos os maridos e mulheres sejam inseparáveis dos seus cônjuges. Esse é o ponto inicial de partida para nós neste mês que vamos falar sobre o casamento. É hétero e é monogâmico. Vamos encerrar orando e falando com Deus e pedindo que Ele nos dê a graça. Aqueles que são casados, de permanecerem assim. E os que não são, que Deus tenha misericórdia de vocês, que vocês encontrem uma pessoa pela qual vocês de fato se apaixonem, amem-se e se constituam um casal, esta unidade familiar diante de Deus, com a graça de Deus. E aí vocês terão muitos prazeres e terão muitos desafios e muitas lutas, mas a gente sempre, quando a gente fala a palavra prazer, a gente sempre imagina que o prazer ele está circunscrito tão somente ao sexo, mas não é assim. A relação conjugal ela é uma relação prazerosa em todos os aspectos. Nós sonhamos juntos, nós lutamos juntos, nós trabalhamos juntos, a gente chora junto e a gente ri junto, a gente se diverte junto, a gente viaja junto, a gente conquista junto, e fazer essas coisas junto é o que dá prazer, é o que dá o verdadeiro e legítimo prazer do casamento. O sexo é um deles, mas não é todos eles. Todos eles dizem respeito a tudo que a gente faz junto. E quando acontece o divórcio, quando acontece a separação, você não conseguirá mais sentir essa plenitude sozinho, e nem com outra pessoa, porque aí é tão fácil esse exemplo, porque depois que você rasga duas folhas, se você tentar colar, vai ficar cheio de imperfeições. Tem um monte de calo lá, de pedaço. Tem pedaço que você está trazendo do outro casamento, tem lacuna que você deixou no outro casamento que você não tem mais. É triste. Que Deus nos ajude a buscar e a respeitar estes limites estabelecidos por Deus. Ó Senhor, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, obrigado por esse mês que tradicionalmente a gente
procura falar sobre a família, sobre a importância dos laços familiares, ó Deus, os limites e, ó Deus, todas as bênçãos que nós podemos usufruir através da família e do relacionamento conjugal. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos sempre fiéis aos princípios da Tua Palavra. Abençoe cada casal, cada família, que o Senhor esteja sustentando a vida de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja dando este amor profundo que aprendemos com Cristo. Que o Senhor esteja dando, ó Deus, esta capacidade de perdoar, que foi nos ensinada por Cristo Jesus, da qual, ó Deus, o Teu Santo Espírito nos capacita, porque Ele habita em nós. E, ó Deus, produz em nós os frutos do Espírito, ó Deus, que são capazes, ó Pai, realmente de sobrepor tudo aquilo que o pecado traz de prejuízo para a nossa vida. Abençoe, ó Deus, nós pedimos de uma forma muito especial aqueles que ainda são solteiros. Que, ó Deus, o Senhor os ajude, não apenas a conhecer o casamento bíblico, o casamento cristão, mas que o Senhor promova na vida deles esta grande e bendita oportunidade, para que eles desfrutem, ó Deus, deste grande privilégio, desta grande alegria, que é a alegria de estar casado. Assim, nesta manhã, rogo Tua bênção, ó Deus, sobre cada família, sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste dia, nesta semana, e nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, antes da gente encerrar, eu quero aqui fazer uma propaganda. Ela está lá no chat, para quem está aí acompanhando, você deve ter visto aí no chat. E eu compartilhei lá também no grupo das devocionais, no grupo da igreja, onde nós colocamos as devocionais e os avisos. Durante essa semana agora, de segunda-feira até sexta-feira, haverá o terceiro encontro da cultura cristã, da nossa editora, sobre online, né, o terceiro online, e este encontro especialmente é um encontro que vai tratar sobre o retorno, né, o nosso retorno aí desse momento de afastamento, como diz o reverendo Jeremias, chama isso de diáspora digital, né? O retorno da diáspora digital, e nós temos grandes desafios nesse retorno. E durante essa semana, homens extremamente capacitados por Deus, especialistas em várias áreas, cultura cristã, relacionamento, gente que trabalha muito a questão das mídias sociais, de como trabalhar com elas. Durante toda essa semana, das 19h30 até as 21h30, portanto 2 horas, todos os dias, nós teremos essas lives com os estudos e depois as oficinas, rodas de debate sobre esse assunto. Será completamente gratuito, online. E eu pedi para o Beto colocar aí para nós o aviso, e também tem o link para você clicar lá e você fazer a sua inscrição. A inscrição são 4 passos. Você vai colocar seu nome, vai colocar seu e-mail, seu telefone, e tem mais alguma coisa lá que você vai colocar, eu acho que data de nascimento, alguma coisa assim, mas são 4 itens só. Você leva menos de 1 minuto para fazer sua inscrição, e aí você fica registrado para participar, e você receberá, eu vou compartilhar com vocês todos o link, mas você vai receber no seu e-mail também o link para você participar do congresso, de segunda a sexta. Por causa disso, nossa reunião de oração ficará para outra semana, a partir do dia 10, do dia 10 até a sexta-feira, da segunda-feira da outra semana até, nós faremos a reunião de oração, faremos num formato diferente, então aguarde. Durante essa semana, então, nós temos essa grande oportunidade de participar dessa conferência, e eu convido e insisto a todos vocês para que participem. É uma conferência na nossa igreja, feita com gente nossa, com gente capaz e com gente que com certeza vai trazer, vai adicionar à nossa vida aí muito conteúdo importante, interessante para nós como igreja, especialmente nesse retorno agora à nossa rotina como igreja normal, ok? Deus abençoe, um ótimo domingo a vocês, e até logo mais à noite, se Deus quiser.